Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Queremos cumprimentar a todos e dizer para você que está nos assistindo que você possa se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, mostrar como você está recebendo esses nossos vídeos. A sua participação, o seu comentário é muito importante para nós termos um retorno desse trabalho que nós estamos realizando. Prosseguindo o nosso estudo desse trimestre na Escola Bíblica Dominical, falando sobre avivamento, sobre despertamento no livro de Esdras e Neemias, nós então hoje comentaremos a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. O nosso comentário está baseado no livro de Esdras, no capítulo 1, versículos 1 a 7, e Neemias também, capítulo 1, versículo 1 a 4. Na lição anterior, nós estudamos acerca da oração de Daniel orando por um despertamento. O ponto inicial, então, do avivamento, do despertamento é a oração. Isso nós estudamos na lição anterior. Na lição de hoje, o missionário Nick Baxter, ele comenta sobre a natureza do despertamento espiritual. O despertamento espiritual é de fato um milagre. Então, na lição de hoje, nós vamos ver a origem e as finalidades do despertamento espiritual, do avivamento. Bem, em primeiro lugar, no comentário, na parte 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No livro de Esdras, no capítulo 1 e no versículo 1, o texto diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Observe bem essa expressão, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Na lição anterior, nós vimos que Deus despertou Daniel para orar. Na lição de hoje, nós vemos Deus despertando o espírito de Ciro. O mesmo Deus que despertou Daniel para orar é o Deus também que despertou Ciro para agir conforme os seus planos e conforme os seus propósitos. Isso nos mostra então, diz o comentarista, que Deus utiliza os instrumentos para cooperar com ele. O autor do despertamento ou do avivamento é o próprio Deus, mas Deus, ele se vale, ele utiliza instrumentos para que possa cooperar com ele na realização dos seus propósitos. É por isso então que o comentarista diz que o despertamento ele é um mistério. Diferentemente das coisas humanas, os mistérios de Deus, as coisas de Deus, o agir de Deus, ele não é muitas vezes explicado, previsto, calculado. Por quê? Porque são intervenções do próprio Deus. Em João 3, o versículo 8, Jesus falou que o vento assopra onde quer. Assim é a ação então do Espírito Santo. Então, o despertamento espiritual, ele parte do próprio Deus. O avivamento, ele não pode ser fabricado pelo homem. Todo avivamento que é fabricado pelo homem, ele é falso. Ele não resiste ao teste do tempo. Por isso, as bases, então, de um avivamento é a oração e a palavra de Deus. Mas o avivamento, ele parte, ele emana do próprio Deus. Nós vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os despertamentos que aconteceram partiram então do próprio Deus. Embora Deus despertou pessoas, Deus despertou instrumentos humanos para cooperar com ele, inclusive orando e cumprindo seus propósitos, mas o avivamento, o despertamento, ele partiu do próprio Deus. Então, a primeira parte do comentário, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus, ele parte então do próprio Deus. Nós podemos então observar que Deus, ele tomou a iniciativa. Quando a expressão aí despertou o espírito de Ciro, isso mostra então que Deus, ele tomou a iniciativa. Quer Ciro conhecesse ou não Deus pessoalmente, ou entendesse a implicação dos seus próprios atos, das suas palavras, o Senhor operou no seu coração e também em sua mente, para que ele fosse então generoso e concedesse então aquele decreto. Então, se Ciro tinha consciência ou não,
mas Deus agiu na mente e no coração dele para que ele estabelecesse esse decreto que está aí em Esdras 1, para libertar então o povo, para dar liberdade para o povo retornar então para a sua pátria. Então, os resultados da proclamação então de Ciro e seus atos tiveram a oportunidade então de tornar realidade o plano de Deus. Então veja que Deus ele tomou iniciativa. Ciro talvez não conhecesse nem na sua mente, no seu coração os propósitos, mas Deus agiu na sua mente e no seu coração, e assim então os propósitos de Deus foram cumpridos, ou seja, Deus tornou real, Deus tornou realidade o cumprimento então dos seus propósitos, mediante a oração de Daniel, mediante os planos e propósitos de Deus. Deus agiu na mente e no coração de Ciro e assim cumpriu os seus objetivos. Isso nos mostra então algumas lições. Deus ele sempre toma iniciativa em todo no processo redentor. Deus ele tem meios de tornar a sua vontade conhecida e também de viabilizar a sua vontade, né? Deus ele quando vai agir, ele tem os seus meios, muitas vezes misteriosos e que nós desconhecemos, caminhos que nós não conhecemos, para tornar os seus planos então realizáveis, né? Os seus propósitos se tornam então reais. Bem, e a nossa ação e a nossa reação a esses planos e propósitos de Deus deve ser então de aceitação dos planos e dos propósitos de Deus. Bem, no segundo parte do comentário, o comentarista fala sobre as finalidades do despertamento. Deus despertou Ciro e ele baixou o decreto. Mas qual é o objetivo de Deus? Ou qual foi o objetivo de Deus ao despertar o espírito de Ciro? O objetivo era dois. Primeiro, a restauração nacional de Israel. Deus, ele queria restaurar a nação de Israel. A nação de Israel estava no cativeiro babilônico por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia de forma contumaz, de forma frequente. Deus permitiu com que acontecesse então o cativeiro. Mas agora, cumprindo os seus propósitos, e conforme Deus tinha falado através do profeta Jeremias, Deus queria restaurar nacionalmente a nação. Deus entendeu que 70 anos no cativeiro era importante para curar a nação, né? Para que a nação então pudesse entender e compreender os planos de Deus e os propósitos de Deus em relação à própria nação. Deus tinha usado inclusive o profeta Isaías para falar acerca disso também, cerca de 180, 200 anos outrora, em Isaías 44, 28 e Isaías 45, versículo 1 a 6. Deus inclusive nos mostra lá naquele texto que o propósito então seria restaurar então a nação. Isaías, inclusive nós lemos também na aula anterior, mas é interessante nós observarmos esse texto. Olha Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Observe bem essa expressão, Jerusalém será edificada, e do templo será fundado. A edificação de Jerusalém e a fundação do templo fazia parte do processo da restauração nacional de Israel. E em Isaías 45, 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Então nós observamos aqui que o propósito de Deus, ao agir em Ciro, era exatamente, em primeiro lugar, a restauração nacional de Israel. Em segundo lugar, Deus queria também a restauração espiritual de Israel. Não só a restauração nacional no sentido político, mas a restauração também espiritual, porque Israel mantinha uma relação pactual com Deus. Deus tinha se revelado à nação de Israel no passado, desde o período patriarcal. Deus mostrou os seus planos, os seus propósitos. Deus falou que iria
ser uma nação peculiar. Deus estabeleceu uma relação pactual com a nação de Israel, isso é claro no livro do Deuteronômio, mas Israel desobedece aos planos, aos propósitos de Deus e não cumpre os acordos então do pacto, da aliança, e é quando então Deus permite o cativeiro. No entanto, Deus agora resolve restaurar espiritualmente a nação. Deus queria então que a nação fosse restaurada no sentido espiritual. Os anos em que a nação passou no cativeiro babilônico serviria então para produzir mudanças na vida da nação. Ao longo dos séculos, e foi isso um dos elementos que motivou o cativeiro babilônico, a nação de Israel, convivendo com muitas nações ímpias, ela tinha absorvido o costume de nações ímpias, como as nações cananeias, por exemplo. Isso é registrado nos livros históricos. Ela esteve inclusive doente, da cabeça até os pés. O profeta Isaías falou sobre isso em Isaías no capítulo 1, que toda a nação estava doente da cabeça até os pés. Isso mostra então que a nação precisava ser curada da idolatria. A nação precisava ser restaurada espiritualmente. Então, um dos objetivos de Deus foi a restauração espiritual do povo. O comentarista, o missionário Eurico Baxter, ele destaca no comentário duas palavras, a palavra graça e o pecado. Por um lado, a nação tinha pecado, mas no outro polo estava a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Espírito Santo ele é intolerante para com o pecado. Nós observamos isso ao longo das Escrituras. O Espírito Santo ele não tolera o pecado, mas o Espírito Santo ele aponta para Jesus como aquele que salva e que perdoa. Então, este ensinamento e essa doutrina da graça, ela se manifesta no Novo Testamento de forma muito clara, mas ela se manifesta também na nação de Israel. Ao longo da história de Israel, nós vemos a graça de Deus se manifestar em vários períodos da nação. O livro de Juízes, por exemplo, retrata também muito isto. Como a natureza humana ela é depravada, ela se manifestava na nação de Israel, mas como Deus misericordiosamente e graciosamente levantava líderes, como de fato levantou, tanto no período dos juízes, quanto no período também da monarquia para liderar a nação de Israel. Isso mostra então que a graça de Deus ela se manifesta onde há o pecado. Aqueles que, mesmo sob as condições de pecado, buscam a Deus, Deus então os restaura de forma graciosamente, perdoa-lhes os pecados e restaura a sua vida, tanto individual como nacional, aqui no caso então da nação de Israel. Então, as finalidades do despertamento eram exatamente a restauração nacional e a restauração espiritual de Israel. Em terceiro lugar, o missionário Eurico Baxter escreveu: Deus cumpre as suas promessas. Essa restauração nacional e esta restauração espiritual era o cumprimento então das promessas de Deus. Deus cumpriu as suas promessas. Deus tinha falado e que o cativeiro iria acontecer, ele cumpriu a promessa em relação ao cativeiro, mas Deus também, através dos profetas, ele tinha falado que iria restaurar a nação, e isto aconteceu. O Ciro baixou o decreto e começa o processo então de restauração. Isso nos mostra o quê? O ponto 1, a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus ele fez promessas ao longo das Escrituras e as promessas dele se cumpriu e tem se cumprido ao longo dos séculos. Se você observar, as promessas de Deus em relação à nação de Israel, elas se cumpriram ao longo da história. E este é o momento, no livro de Esdras e de Neemias, do cumprimento das promessas de Deus em relação à nação de Israel. A restauração pós-exílica de Israel é resultado do cumprimento das promessas de Deus e, consequentemente, da fidelidade de Deus. Número 2, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos para o seu povo. Deus não só restaura o seu povo
trazendo avivamento, despertamento, mas quando Deus traz um despertamento, Deus também renova as suas promessas de bênçãos. Nós observamos isto em vários momentos também na Bíblia. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo e a promessa do derramamento do Espírito Santo trouxe bênçãos para esse novo momento da igreja, a partir de Atos no capítulo 2. O Atos no capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Joel, mas esse cumprimento da profecia de Joel inclui promessas de bênçãos. É isso que o apóstolo Pedro destaca em Atos no capítulo 2. Dentre essas bênçãos, por exemplo, no caso do Novo Testamento, está o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, e também os dons espirituais que são mostrados claramente no Novo Testamento, especialmente na carta aos Coríntios. Deus, Ele deseja continuar abençoando o seu povo através do batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas e também com os dons espirituais. Número 3, Deus renova a fé dos abatidos. O despertamento faz com que Deus crie um ambiente de fé, de expectativa, de oração. Foi assim no passado e é assim também nos dias de hoje. A renovação faz com que seja criado um ambiente de oração, de fé, de renovação espiritual. Isso acontece também nos dias atuais. Isso tem caracterizado o movimento pentecostal, que é um movimento que nasceu do Espírito de Deus e que tem as cores das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, Deus cumpre as suas promessas. Em quarto e último lugar, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O comentarista diz no ponto 1, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Ou seja, ele então está destacando que o despertamento, ele faz ou torna os homens obedientes à palavra. Quando houve o despertamento no período pós-exílico, o culto que foi restabelecido era aquele que tinha sido determinado por Deus nas páginas do Antigo Testamento. Isso a gente vê claramente, e ele cita a referência de Neemias, capítulo 12, versículo, a parte final do texto, né? O capítulo 12 e o capítulo de número 12 e o versículo 44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as camas dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nela da cidade as porções designadas pela lei. Olha, observe bem essa expressão. Porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Então, veja aqui que faz referência, conforme designado na lei, o serviço do seu Deus, o mandado de Davi e de Salomão, ou seja, houve uma restauração do culto, conforme fora prescrito no livro de Levítico. Quando há um despertamento, os homens se tornam obedientes à palavra. O avivamento, ele gera obediência à palavra. A restauração do Israel pós-exílico passa pela restauração do culto também levítico, ou seja, passa então pela restauração da obediência à palavra de Deus. E número 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Isso que nós acabamos de dizer, o restabelecimento do culto conforme a palavra e o povo obedecendo, nos mostra então que o despertamento faz com que as pessoas desejem ser fiéis à palavra de Deus. O culto foi restaurado, porque com a restauração da nação, o mover do Espírito Santo, restaurando a nação, tanto nacionalmente como espiritualmente, fez com que eles desejassem ser fiéis à palavra. Sempre foi assim. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz para nós não irmos além do que está escrito.
O avivamento gera desejo de fidelidade à palavra, apego à palavra, amor à palavra e fidelidade à palavra. Um avivamento que as pessoas vão além do que está escrito ou trazem inovações que não estão fundamentados da palavra. Esse avivamento, ele não é um avivamento verdadeiro, pois o avivamento, ele é gerado pela palavra e pela oração, e ele é também conduzido pela palavra. Ele é gerado na palavra, ele é gestado na palavra, e ele é conduzido também dentro dos parâmetros da palavra. Então, o elemento norteador, então, de um despertamento, de um avivamento, tanto gerador quanto norteador, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Portanto, o despertamento, ele torna as pessoas obedientes, fiéis à palavra. Então, esta é a nossa lição de número 2. O despertamento espiritual, ele é um milagre. Deus despertou a nação no período pós-exílico. Isso foi um milagre. E o despertamento espiritual é um milagre. E este milagre pode acontecer também na sua vida e na vida da igreja a que você faz parte. Que você possa, à semelhança de Daniel, como nós estudamos na lição 1, orar por um despertamento. E vai acontecer o que nós estamos estudando na lição 2, um despertamento espiritual vai invadir a sua vida e também a vida da igreja que você faz parte. Então, ore por um avivamento, clame por um despertamento e siga os passos do despertamento, sempre baseado na orientação das Escrituras, da Palavra de Deus. Portanto, que Deus o abençoe e que você possa destacar essas verdades, então, na sua sala de aula, também para os seus alunos. Não esqueça de regar sempre isto com oração, e sempre é fundamental que você está falando nas Escrituras. Mostre essas referências, esse texto de Esdras 1, de Neemias 1, para a classe, para que eles possam, então, estar atentos, ao que a Escritura diz, e o que você diz também seja fundamentado pelas Escrituras e pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.